Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tratamento de dados, mais especificamente a anonimização. Quando a gente fala de dados sensíveis, é muito importante que a gente leve em consideração toda a segurança do dado. E a anonimização é uma forma muito boa de garantir essa segurança. Por quê? A partir do momento em que o dado está anonimizado, ou seja, que você não consegue saber quem é o titular de dados, ele não é mais um dado pessoal. E isso é muito bom para alguns tipos de tratamento. Então, a LGPD traz uma especificidade em relação à pesquisa, e é sobre ela que eu quero falar hoje, porque eu estava assistindo um episódio de Chicago Med, e eu achei muito interessante o que aconteceu em Chicago Med e percebi que vai completamente contra o que a LGPD fala em geral. E vi que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de anonimizar esses dados. Bom, então vamos lá. A LGPD fala que quando você vai fazer um tipo de pesquisa para ver, por exemplo, se um medicamento ele pode ser distribuído para toda a população, ou seja, se o medicamento ele é apto para uma doença específica, o laboratório vai fazer uma pesquisa com base nisso. E aí, a LGPD fala que sempre que possível é para anonimizar os dados do paciente. E aí, se você for um pouco cru nessa área, você vai pensar, bom, é um dado sensível, é pesquisa, a LGPD fala para sempre que possível anonimizar os dados, então quando estiver adequando uma empresa que mexe com isso, nós vamos fazer a anonimização. Mas, como eu disse antes, a anonimização, o dado ele deixa de ser pessoal. E a LGPD fala o seguinte, que se tiver alguma forma de você conseguir juntar aqueles dados, aquelas informações à pessoa, a característica da pessoa, ou seja, um dado que vai ser capaz de identificar a pessoa, se você consegue fazer isso de novo, isso não é uma anonimização. Ou você não consegue fazer isso de forma fácil, né? Isso não é uma anonimização, é uma pseudo-anonimização. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de caso. E eu vou dar o exemplo que eu vi em Chicago Med, que eu achei muito bom. Não sei se vocês assistem essa série, inclusive indico, é uma série muito legal. Chicago Med, aconteceu uma situação de uma pessoa que estava participando de um tratamento clínico para um problema de coração. E essa pessoa chega no hospital passando muito mal. E o Will, que é o médico principal, ele começa a desconfiar que o caso dela pode estar ligado, que o que ela está sentindo pode estar ligado ao medicamento, ou seja, pode ser uma consequência do medicamento. E aí eles ficam naquela tensão do tipo, a gente vai ter que abrir para descobrir se ela está tomando medicamento ou se ela está tomando placebo. E o seriado inteiro fica em torno disso. Porque ele precisa dos dados dela, ele precisa conseguir entender o que acontece com ela para ele saber se aquilo pode ser em decorrência do medicamento novo ou não. E aí você pensa o seguinte, se você entra numa empresa, numa adequação e fala, precisamos anonimizar, se acontecer qualquer coisa com esse medicamento e você precisar quebrar, né, esse sigilo, ou seja, se você precisar conseguir acessar a informação daquela pessoa específica, se você tiver anonimizado, você não vai conseguir fazer isso. E aí, a pesquisa, ela meio que morreu. Olha o risco de uma adequação que a pessoa não consegue entender o negócio realmente, né? Então, o que tem que ser feito nesse tipo de caso? Uma pseudo-anonimização, ou seja, você vai separar os dados pessoais daquelas pessoas para que poucas pessoas tenham acesso, mas tem que ser possível voltar esses dados. Caso contrário, talvez esse experimento clínico ele não seja possível de você chegar a uma conclusão no final dele, caso haja algum tipo de complicação. Em Chicago Med, eu acho que eles não precisaram quebrar, tá? Caso vocês queiram saber, talvez eu tenha feito um spoiler, peço desculpas, mas eles não precisaram quebrar, eles continuaram com os dados em sigilo. No caso deles, obviamente, não é anonimizado, porque tinha como voltar. E aí você pode perguntar, tá bom, mas se a LGPD fala que eu deveria juntar... a LGPD fala que, se possível, é para eu fazer a anonimização, quando que eu vou fazer essa anonimização, então, que eu não estou conseguindo compreender? E aí, você vai pensar em outras situações em que não é necessário, de fato,
que você precise chegar na pessoa X. Então vamos supor que você está tentando entender quais são as causas que antecedem um tipo de câncer, por exemplo. E aí você percebeu que vários pacientes que tiveram um determinado tipo de câncer, você não sabe qual é o paciente, mas vários pacientes que chegou um momento que você percebeu que ele tinha um câncer de, sei lá, esôfago. Antes disso, os tratamentos dele num determinado hospital, num determinado plano de saúde, ele passava sempre por um neurologista, aí depois ele passava, sei lá, por um ortopedista e depois de um tempo ele descobria que ele tinha um câncer de esôfago. Médicos, se vocês estiverem me escutando com esse exemplo esdrúxulo, peço perdão, tá? Mas então, você precisa saber que foi a Paula Bernardes que primeiro foi no neurologista, depois foi no ortopedista e depois descobriu um câncer? Não, você não precisa saber que sou eu. A única coisa que você precisa saber é: a Paula chegou até aqui, o que ela sentiu antes daqui? Você percebe que nesse caso, os dados, eles podem estar anonimizados? Você não precisa chegar em mim. Isso não faz nenhuma diferença. Então, é uma pesquisa? É uma pesquisa. É uma pesquisa em que os dados podem estar anonimizados. Então, é muito importante que, no momento da adequação, no momento da prática, e aí é aquele papo de advogado que todo mundo odeia e que é piada, né? Vai depender do caso concreto. Enfim, vai depender do caso concreto, para que você saiba se você vai poder anonimizar um dado ou se você vai poder apenas pseudonimizar um dado. Eu achei esse tema muito interessante, não tinha me atentado a isso. Foi o meu episódio de Chicago Med que me fez parar para refletir sobre esse assunto. Então percebam, em primeiro lugar, que a LGPD tá à nossa volta, né? Até uma série a gente consegue chegar nisso de novo. E que a gente precisa tomar muito cuidado e entender realmente o que é o negócio antes da gente sair fazendo uma adequação, antes da gente sair falando o que precisa ser mudado. A gente precisa entender o que é aquele negócio, aonde que ele precisa chegar, para que ele precisa daqueles dados, antes da gente sair falando se tem que fazer X ou Y. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal do YouTube eu falo bastante sobre LGPD e saúde. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, entra no meu canal do Telegram, que tem conteúdos exclusivos e gratuitos por lá. Tchau e até o próximo vídeo, quarta-feira da semana que vem.